Quando você pensa em escolher um apartamento na Paulista, o que pesa mais? Ter mais espaço ou acreditar que um AP menor é mais prático? Hoje eu quero conversar sobre algo que quase nunca aparece nos anúncios, nas visitas ou nas conversas rápidas sobre imóveis, mas que determina silenciosamente como você vive todos os dias. O impacto no espaço da sua rotina, no seu humor, na sua energia e até na sua forma de pensar. Eu não estou falando de decoração, de imóveis ou de acabamento, eu estou falando da experiência bruta de viver em um apartamento maior versus viver em um espaço menor, especialmente na região mais intensa da cidade. Ao longo dos anos, muita gente migrou para apartamentos compactos, acreditando que estava fazendo uma escolha inteligente. Menos área para limpar, menos custo para mobiliar, menos manutenção, menos complicação. E, claro, em muitos casos isso até faz sentido, principalmente quando a pessoa passa pouco tempo em casa ou está vivendo uma fase da vida em que tudo é mais dinâmico e improvisado. Só que existe um detalhe que passa desapercebido até que comece a incomodar. Quando o espaço é pequeno demais, ele começa a orientar a forma como você vive, ao invés de você orientar a forma como vive dentro dele. Em um apartamento menor, as funções competem entre si. A mesa, que deveria ser um espaço de refeição, vira escritório, o sofá vira cama, a cama vira suporte de roupas, a cozinha vira área multifuncional onde café da manhã, louça, compras de mercado, trabalho disputam centímetros. É como se cada objeto vivesse negociando permanentemente o seu lugar e você junto com ele. E ao longo dos dias, isso cria uma camada sutil de estresse, a sensação de que tudo exige uma microdecisão. E onde deixo isso, onde faço aquilo, como encaixo aquilo outro, você passa a viver dentro de um quebra-cabeça constante. E esse quebra-cabeça não é só físico, ele é também mental. O cérebro humano funciona muito melhor quando as atividades têm fronteiras claras. Quando você se senta em um ambiente que existe para focar, ele entende que é hora de foco. Quando você entra no ambiente que existe para descansar, ele entende que é hora de descanso. Quando tudo isso acontece no mesmo lugar, essa distinção totalmente desaparece. Não é uma questão de disciplina, é pura biologia. O seu corpo não entende que você trocou de atividade se nada ao redor muda. Por isso, muitas pessoas que antes viviam em estúdios ou apartamentos mais compactos relatam que a produtividade parecia nunca engrenar, ou que o descanso nunca era profundo, ou que viviam também cansadas mesmo nos dias em que não fizeram muita coisa. E quando elas se mudam para um apartamento maior, acontece uma percepção recorrente. O dia fica mais leve. As tarefas fluem sem disputar espaço. Os objetos finalmente têm lugar. A rotina não depende de desmontar um ambiente para montar outro. A vida passa a caber com mais naturalidade. E é isso que raramente se discute. Não é um luxo de metros quadrados extras que faz a diferença. É a possibilidade de ter ambientes que separam emoções, funções e ritmos. Existe também um segundo efeito do espaço maior que não aparece nas plantas, nas medidas ou nas fotos. É a forma como ele devolve o seu tempo. Porque no fundo, viver em um apartamento menor exige uma quantidade surpreendente de energia mental e operacional. É o tempo gasto reorganizando o ambiente para que ele possa se adaptar à próxima atividade. É o tempo gasto arrumando, guardando, abrindo espaço. É o tempo gasto tentando deixar o pequeno parecer funcional. Já no apartamento maior, esse tempo desaparece naturalmente. Você não precisa abrir mão de um cômodo para usar outro. Não precisa transformar o mesmo móvel em 3 funções diferentes. Não precisa manipular o espaço para que ele sirva ao que você precisa naquele momento. As coisas simplesmente acontecem no lugar certo. Você trabalha em um ambiente que tem cara de trabalho. Você descansa em um ambiente que te convida ao descanso. Você come em um espaço onde comer não parece uma extensão da outra tarefa. E essa clareza espacial reorganiza a clareza mental. Tarefas ficam mais lineares, mais objetivas, mais curtas. Você não precisa preparar o ambiente para viver. Você simplesmente vive. E quando o ambiente exige menos esforço, você sente isso no corpo. Chega menos cansado no fim do dia, entra em casa com menos tensão acumulada, percebe que a cabeça responde melhor ao ritmo da cidade, justamente porque a casa não exige compensações. É curioso, mas isso se reflete até em relações pessoais. Convivência melhora, humor melhora, paciência aumenta, a sensação de confinamento desaparece. E tudo isso acontece não porque o apartamento maior é mais bonito, mas é porque ele devolve para você autonomia emocional, que é algo que os espaços menores por natureza acabam limitando. Mas existe um terceiro aspecto nessa comparação entre apartamentos maiores e menores que, para mim, é o mais fascinante. É a autonomia psicológica que surge quando você vive em um lugar que acompanha o ritmo da sua vida e não o contrário. Em um espaço pequeno, você é obrigado a negociar constantemente. Negociar onde trabalha, negociar onde descansa, onde cozinha, onde guarda, onde circula. Cada movimento envolve microadaptação, e essa microadaptação repetida ao longo do tempo gera um certo desgaste, mesmo que você não perceba imediatamente. Quando se vive em um espaço maior, a casa para de te pedir essas adaptações. Ela para de exigir compensações. E ela começa a funcionar como suporte e não como obstáculo. E isso gera um tipo de calma estrutural que não depende de silêncio ou estética, mas sim de proporção e função. Você começa a se movimentar mais naturalmente pela casa, começa a ter pausas espontâneas,
Comece a sentir que existe uma distância suficiente entre uma parte do seu dia e outra, e também a experimentar uma sensação rara para quem vive em grandes centros urbanos, que é a sensação de que o ambiente te acompanha ao invés de te pressionar. E essa autonomia também impacta profundamente de foco. Quando você trabalha em um ambiente que não está a um braço de distância da cama, a mente responde de outra forma. Quando você descansa sem ver o computador, o cérebro entende o recado. E quando você recebe alguém sem abrir mão da própria privacidade, a convivência muda. E aos poucos, você percebe que a vida não está mais comprimida, e sim organizada. E isso não significa mais espaço físico para colocar coisas, significa mais espaço interno para existir. Muitas pessoas que fazem a transição relatam uma mudança que não aparece em foto nenhuma. A casa deixa de ser um lugar onde você apenas passa e se torna um lugar onde você se restabelece, onde você se ancora, se equilibra, se reorganiza. E isso tem impacto direto no humor, na energia e também no foco até das relações. E quando a gente fala na região da Paulista, isso tudo ganha ainda mais importância, porque aqui a vida é intensa, a cidade é acelerada, os estímulos são muitos. E justamente por isso, a casa precisa oferecer o contraponto, precisa te devolver leveza, clareza, ritmo. Um apartamento maior faz isso com naturalidade. Ele cria respiro onde a cidade tira, cria silêncio onde o dia faz barulho e cria ordem onde a rotina tende ao caos. E no final, a verdadeira pergunta não é sobre metragem, não é sobre o tamanho do imóvel. É sobre o tamanho da sua vida e o quanto ela precisa de espaço para acontecer sem compressão. E agora eu quero saber, na sua rotina, viver com mais espaço mudaria apenas o conforto ou mudaria a forma como você vive todos os dias?